Olá, pessoal. Olha só a bagunça tá feita, ó. Ministro do Supremo Tribunal Federal chamam a aprovação da PEC de ataque e se irritam com o governo Lula. Magistrados do Supremo Tribunal Federal apontam traição em voto e dizem que interlocução fica prejudicada. A cobra vai fumar. Vamos à notícia, que é muito importante. Apesar de vocês quererem saber só sobre dinheiro e 14º, e essas notícias são muito importantes, tem que prestar atenção nisso aí. Isso faz parte da movimentação de qualquer coisa no Brasil, judiciário e legislativo, que agora estão meio em guerra, e prejudica isso a atuação do governo Lula. Então preste atenção na matéria. Ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, classificaram a aprovação no Senado da PEC das decisões monocráticas, abro aspas, ataque, fecho aspas, do Legislativo, e afirmam que isso prejudicará a interlocução da Corte com o governo Lula, cuja atuação foi crucial para a aprovação da matéria na avaliação dos magistrados. O texto foi aprovado nesta quarta-feira, 22, com 52 votos contra 18, de 49 que eram necessários. O texto agora segue para avaliação da Câmara dos Deputados. No Senado, o líder do governo na casa, Jacques Wagner, PT, votou a favor da proposta. Para os ministros, o gesto de Wagner foi determinante para que o texto passasse, já que a matéria foi aprovada com apenas 3 votos de folga. Além do próprio voto, Wagner contribuiu para que mais alguns senadores se posicionassem a favor do texto. A postura foi encarada como uma traição e a interlocução de ministros com o governo ficou prejudicada, segundo integrantes do STF. Ministros procuraram o senador para tentar entender a justificativa do voto, no caso do Jacques Wagner, né? O episódio provocou desconforto com a articulação política do Planalto, que também foi alvo de reclamações do Supremo. O Planalto decidiu liberar a base para votar conforme a preferência, por entender que a matéria não diz respeito ao governo. Caso houvesse interesse, avaliaram articuladores políticos de Lula, isso poderia prejudicar a relação com o Senado, caso que já tem apresentado entraves com a agenda governista. Em outra frente, se o governo se posicionar a favor da matéria, criaria uma saia justa com o Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, mesmo que tenha liberado a base, a postura de Wagner por si só gerou um problema. Abro aspas, eu me orgulho de ter participado de um movimento no sentido de minimizar ou diminuir as diferenças que poderiam incomodar ou serem interpretadas equivocadamente como uma intromissão do Legislativo na Corte Suprema. Fecho aspas, afirmou o senador Jacques Wagner, do PT. Wagner foi o único dos 8 senadores do PT a votar pela aprovação da proposta. Ao contrário dele, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, Rede, votou contra a aprovação da PEC e a criticou durante discurso nesta terça-feira. Abro aspas, não há outra definição, ela é uma reação, sobretudo, ao papel histórico que o Supremo Tribunal Federal cumpriu. Fecho aspas, afirmou Randolfo Rodrigues. A PEC define que as chamadas decisões monocráticas não podem suspender a eficácia de uma lei ou norma de repercussão geral aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Para isso, obriga que haja decisões colegiadas. Foram ajustados alguns trechos do texto original com a retirada, por exemplo, de um ponto que limitava o pedido de vistas em julgamentos.
uma vez que a ex-ministra Rosa Weber já alterou o regimento do Supremo Tribunal Federal neste dispositivo, que acaba postergando as decisões da Corte. Outra mudança que atenuou a proposta original foi a exclusão do escopo da PEC das decisões da Presidência da República, como decretos ou nomeações que estavam previstas inicialmente. Na prática, avalia o ministro do Supremo Tribunal Federal, a proposta não deve ter muita repercussão prática no Supremo, já que o regimento prevê que as decisões liminares dos magistrados precisam ser confirmadas pelo outros membros do plenário virtual em até 90 dias. O problema, apontam magistrados, é o simbolismo da aprovação. O texto foi classificado como um cavalo de Troia por um ministro, na intenção de dizer que esta é apenas a primeira de uma série de outras medidas que miram o Supremo Tribunal Federal e serão pautadas pelo Senado Federal. A expectativa é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP Alagoas, segure ou ao menos dê ritmo lento à proposta na Câmara. A ofensiva contra o Supremo foi sempre e esteve presente entre senadores aliados a Jair Bolsonaro, PL. Ela ganhou tração, porém, a partir de uma articulação entre o Senado e as oposições da Câmara, impulsionadas pela bancada ruralista e a mais forte do Congresso no momento. Coube ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, acelerar a articulação da proposta e pautá-la. A atuação dele, em conjunto com Davi Alcolumbre, do União Brasil, tem sido visto por parlamentares como uma movimentação do grupo de que pretende se candidatar aos comandos da casa e busca se aproximar de Bolsonaro, ligados a pautas da anti-STF. Bom, pessoal, vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Leiam com cautela. É interessante vocês estarem sempre bem informados sobre tudo que acontece, não só sobre aposentadoria, sobre empréstimo consignado, mas também no que acontece na política brasileira. Porque tudo que nós lutamos é movido pela política. Todos os projetos que nós precisamos dependem de aprovação de senadores, de deputados e até algumas vezes até do Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos aí projetos que foram aprovados e foram barrados lá no Supremo. Mas de qualquer maneira, está aí para vocês tentarem entender o que aconteceu, tá? O Senado votou uma PEC que limita tanto os pedidos de vista como também as decisões monocráticas tomadas por alguns juízes do Supremo. Tipo aquela que só um juiz toma a decisão, manda publicar e manda se cumprir. Então, segundo a PEC, que não vai poder mais, tá? Vai limitar o Supremo Tribunal Federal a fazer isso monocraticamente, ou seja, tem que passar pelo colegiado, tem que passar pelos 11 ministros antes de se tomar essa decisão. Então, se for aprovado isso na Câmara, poda o Supremo Tribunal Federal de tomar decisões monocráticas. Então, por exemplo, nenhum ministro vai poder tomar uma decisão por ele só, sem ter a aprovação dos outros 10, ou da maioria do Supremo Tribunal Federal. Bom, pessoal, é tudo isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de todos. Não se esqueça de deixar o joinha, um comentário que é muito importante, e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Tá ok? Muito obrigado. Uma boa quinta-feira para todos vocês. E até o próximo vídeo.